Um salve aí para você que veio participar da nossa oficina de grafite. Muito obrigado. Eu sou Andinho Ide, você é um instrutor nesses 4 episódios que nós temos aí para desbravar um pouco do universo do grafite. Lembrando que a realização dessa oficina veio através do edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, que nesse período de pandemia contemplou atividades artísticas e culturais que poderiam ser desenvolvidas em casa e levadas ao público através das redes sociais. Por isso a gente reforça aqui, hashtag fique em casa e se for sair, use a máscara. E nesse primeiro episódio nós vamos abordar aí um pouco da história do grafite e seus estilos. Vale a pena conferir a linha do tempo que a gente preparou para você, com algumas curiosidades e um pouco da história do grafite carioca. Então, sem mais delongas, vamos começar. A história do grafite é até mais antiga do que a história da arte acadêmica. Ela começa na Idade da Pedra, com o homem expressando seu cotidiano através da arte rupestre, nas paredes das suas cavernas. E muitos séculos depois, em Roma, eram escritas nos muros frases com conteúdo político, poético e filosófico. E essas frases escritas nos muros foram denominadas de grafito. Daí vem o termo que originou a palavra grafite. E já em terras norte-americanas, no final da década de 60 e início da década de 70, um grego criado em Washington tinha sua assinatura Taqui 183 em todos os lugares da cidade, inclusive nas estações do metrô. E foi numa dessas estações, no bairro do Harley, que um fotojornalista tirou a foto da sua tag e a publicou no jornal, e a cultura das tags se proliferou pelas periferias daquelas cidades. E a cultura das tags foi reforçada pela disputa de gangues, onde escritores que faziam parte de algumas gangues iam uns nas áreas dos outros para pichar. E o que acontecia quando eles colocavam esses nomes é que um começou a colocar uma tag com contorno, uma tag com a sombra, uma tag com brilho, e essas tags foram evoluindo para bombs e throw-ups. E quando o grafite foi agregado à cultura hip-hop, a preocupação dos escritores deixou de ser a guerra de gangues e de território e passou a ser o aprimoramento das técnicas empregadas para a evolução das suas letras e personagens. Mas sem deixar de lado o espírito vandal, os escritores de grafite criaram o termo El City, ou seja, deixar seu nome por toda a cidade. E para atingir esse objetivo, eles pintavam não só muros, fachadas e marquises, mas também os vagões do metrô de Nova York. E foi aí que a perseguição ao grafite por parte das autoridades se tornou ainda mais ferrenha. E alguns escritores de grafite que se destacaram naquela época foram o Donde, que era o The King, o rei das ruas, o He-Tree, que a gente vai falar um pouquinho dele depois, o Sim, que está em atividade até hoje, o coroa é cascudão, e uma mina chamada Lady Pink, que naquela época já representava de igual para igual com a rapaziada. E no estilo personagem, os escritores de grafite foram influenciados pelo Vogue Baudet, ou Vogue Baudet, um ilustrador e cartunista underground americano que tinha como personagens o Titi Wizard. Também tinha um outro personagem que era o Lizard, que era uma espécie de lagarto, que era o ajudante do Titi Wizard, que também começou a ser reproduzido por vários escritores de grafite. Com o passar do tempo, aprimoramento das técnicas e mudança de estilo, outros escritores de grafite começaram a se destacar, como o Zephyr, o Futura, o Blade e o Revolt. O Revolt que foi responsável pelo painel do filme Wild Style, do diretor Charlie Arian. Esse filme retrata a cultura hip-hop no início dos anos 80. E em meio ao boom da cultura hip-hop, uma figura surge e conquista o respeito de todos os grafiteiros de Nova York, mesmo sem ter dado um traço ou feito uma tag. Eu estou falando da fotojornalista Martha Cooper, que naquela época trabalhava no jornal New York Post e no seu tempo livre fazia o registro das crianças e do cotidiano do bairro do Bronx. Foi quando ela encontrou o grafiteiro He-Tree pintando um painel que a convidou para fazer um tour pelos grafites do bairro.
E logo na sequência, o Hit Tree apresentou ao Donde, o The King, que já fazia vários nomes pela cidade e pelos trens de Nova York. Foi quando a Marta foi fazer um ensaio fotográfico com o Donde e resultou nessa lendária foto aí, ó, do Donde pintando pendurado entre dois trens. E a soma dessas fotos que ela fez do Donde, mais uma centena de registros que ela fez dos grafites na cidade de Nova York, resultaram em vários livros. O mais famoso deles é o Subway Art. Depois veio o Going Postal, entre outros. E a Marta Cooper não parou por aí. Até hoje, ela viaja pelo mundo registrando a cultura do grafite. Em outro capítulo importante na história do grafite foi o documentário Style Wars, dirigido pelo Tony Silver e produzido pelo Henry Chalfant. Este documentário mostra o auge da guerra entre os grafiteiros e as autoridades de Nova York. E ele mostra, através de depoimentos, o ponto de vista tanto dos artistas quanto dessas autoridades. E uma curiosidade é que a Prefeitura de Nova York fez uma campanha para desestimular a prática do grafite. Ela convidou artistas de outras vertentes e esportistas a darem depoimentos em vídeos e impressos para desestimular os jovens a praticar o grafite. Lógico que não surtiu nenhum efeito. Ou melhor, surtiu o efeito contrário, porque surgiram ainda mais escritores de grafite naquela época. Enquanto tudo isso acontecia nos Estados Unidos, na Europa rolava a maior treta do grafite mundial. O embate entre o artista Banksy e o grafiteiro Robo. O Robo era um grafiteiro inglês que tinha o máximo respeito da rapaziada. Com o passar do tempo, o Robo constituiu família e ficou cansado daquela vida de correr da polícia. Com o passar do tempo, surgiu o Banks na cena, colocando vários trabalhos por toda Londres. Só que o Banks caiu na besteira de apagar um trampo do Robo. Aí foi a gota d'água. Como o Robo estava parado, os seus fãs e admiradores começaram a apagar os trampos do Banks e começaram a usar a expressão Team Robo, como se fosse um time do Robo. E a treta foi tão grande, e reza a lenda que isso aí rendeu até uma briga de bar. E o grafite chega ao Brasil na década de 70. Num contexto nada lúdico, o país vivia a repressão imposta pela ditadura militar. E alguns manifestantes, para protestar, foram às ruas pichar frases como "direta já" e "abaixo a ditadura". O pior é que tem maluco querendo que esse negócio volte. E continuando na pegada do Vandal, quem colocou seu nome por todo o estado de São Paulo foi um tiozinho chamado Tozinho. Ele colocava a escrita Cãofila K26. Na verdade, ele não queria ser o The King das ruas. Ele só queria vender os cães fila que ele reproduzia em seu canil. Mas a coisa foi muito mais longe e ele ficou conhecido como um dos maiores pichadores de São Paulo. E o grafite como manifestação artística começa em 1978, através do artista plástico Alex Valauri, que introduziu técnicas de stencil ao seu trabalho e fez vários painéis pela cidade de São Paulo. Nessa pegada, ele fazia uma stencil de uma bota e usava também vários outros ícones para expressar o seu trabalho, que contestava o comportamento de consumo da sociedade já naquela época. E depois dele, vários artistas vieram no mesmo estilo, ajudando a difundir o grafite na cidade de São Paulo. No início da década de 90, com a difusão da cultura hip hop em São Paulo, alguns jovens começaram a pintar no estilo New York de letras e personagens. Alguns artistas se destacaram naquela época, como o Dois, o Grafes, o Honesto, a Nina e os Gêmeos. E dois artistas foram fundamentais na difusão do grafite não só em São Paulo, quanto em todo o Brasil. Eu estou falando dos artistas Mal Max e Binho Ribeiro, que eles tinham uma coluna na revista Rap Brasil que falava sobre grafite. E um tempo depois, a revista Grafite se tornou uma publicação solo. Essa revista aqui, ela serviu de referência para vários artistas começarem a pintar em todo o Brasil. E finalmente, eu vim trazer para vocês um pouco da história do grafite carioca. No final da década de 70, um fenômeno do Vandal tomou conta das ruas. A frase "se lá canto provoca maremoto", que a princípio não queria dizer nada,
mas depois o autor confirmou que Selacanto se tratava de um peixe que era vilão numa série japonesa chamada National Kid, e um dos personagens afirmava que o Selacanto provocava maremoto. A frase foi escrita pelo jornalista Carlos Alberto Teixeira a princípio e depois reproduzida por várias pessoas. Muitas pessoas também não entenderam exatamente o que era aquela frase, acharam que era uma espécie de código ou uma mensagem extraterrestre. A verdade é que esse meme pré-internet tomou conta da zona sul do Rio de Janeiro, sendo espalhado para vários lugares do Brasil e do mundo, tendo repercussão até em reportagens do Jornal do Brasil e Jornal Globo. E no início da década de 80, começaram a surgir no centro do Rio os painéis do Profeta Gentileza. Ele pegou nada mais nada menos do que 56 pilastras do viaduto do gasômetro frente e verso, e com a sua caligrafia característica escreveu as suas pregações, que falavam de paz, amor, espiritualidade e salvação. E ainda na década de 80, nem tudo era paz e amor. A cultura vandal das tags invadiu as ruas. A pichação, que aqui é denominada de Sharpie, impregnou São Gonçalo, Niterói e Grande Rio, incomodando as autoridades até os dias de hoje. E em meados da década de 90, enquanto a cultura hip-hop se fortalecia no Rio, em São Gonçalo começaram a surgir os primeiros artistas pintando no estilo New York de letras e personagens. Eu estou falando dos artistas Fábio Ema, Marcelo Eco e Akuma. Esses artistas, depois de um tempo, começaram a dar oficina em projetos sociais, formando artistas que estão na ativa até hoje. E em paralelo, no Grande Rio, começava a surgir o Dream Team do grafite carioca. Eu estou falando da Nação Crio, composta pelos artistas Airal Crespo, Chico 21, CH2, Preas, Braga, Marcelo Mente, Style e o reforço do DJ Machintal. Essa Crio foi referência para vários artistas que depois surgiram na cena do grafite carioca. E enquanto isso, em Copacabana, mais precisamente no complexo do PPG, Pavão, Pavãozinho e Galo surgiam dos mais emblemáticos artistas do grafite carioca. Eu estou falando do grafiteiro Carlos Esquivel, o Acme. Eu vou citar aqui algumas mulheres que foram fundamentais na história do grafite carioca. Eu estou falando da artista Pamela Castro, a Anarquia, responsável pela rede Nami e por incentivar outras mulheres a pintar. Também as artistas Moleca, Juliana Ferro e em Cabo Frio, a Bia Vieira. E mais um marco do grafite carioca foi a realização do lendário evento Meeting of Style Rio, que aconteceu em 2006 na Cruzada São Sebastião no Leblon. Lembrando que esse Meeting of Style foi o único evento da franquia no Rio até hoje. E para fechar em grande estilo essa história do grafite até aqui, eu vou falar do evento MOF, o Meeting of Favela, realizado na comunidade da Vila Operária em Caxias. Ele foi idealizado e organizado pela Crio Posse 471, também de Caxias. Esse evento já nasceu grande e a cada edição foi se expandindo, chegando a receber artistas de vários países. E já há vários anos, o Meeting of Favela conquistou o título de maior evento de grafite voluntário do planeta. E é isso, chegamos ao final da nossa linha do tempo da história do grafite até aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro da estreia dos próximos episódios. Eu aguardo vocês lá e aquele abraço!